Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi, pessoal, tudo jóia? Pensa hoje em dia de festa, porque se não bastasse uma convidada, eu tenho duas convidadas. Se não bastasse uma Vidal, eu tenho duas Vidal agora dentro de casa. Muito maravilhoso. E para apresentar essas duas mulheres maravilhosas, incríveis, inspiradoras, eu queria fazer uma leitura de duas citações de Bauman, que é um maravilhoso sociólogo polonês, que é muito conhecido pelas versões líquidas, as coisas líquidas que ele escreveu, né? Modernidade líquida, amor líquido. E vamos lá, vamos começar. Abre aspas. Pouco a pouco, nós somos despersonalizados e convertidos em peças iguais de um mesmo tabuleiro. Ou seja, todas as nossas características são suplantadas a fim de que haja uma padronização social. Mais do que isso, essa padronização social deve ser exposta nas redes sociais, de modo que todos vejam o resultado de um sistema que cria um exército de pessoas felizes. Fecha aspas. Outro trechinho dele, falando sobre ideologia. Abre aspas. A ideia de ideologia é inseparável da ideia de poder e dominação. É uma parte não destacável do conceito de que qualquer ideologia é do interesse de alguém. Fecha aspas. Sejam muito bem-vindas, Ana e Júlia Vidal. Oi, Mari. Que delícia estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Estamos muito animadas. Felizes e em casa, né? Já que somos duas irmãs. Muito coração nessa conversa. Obrigada por terem topado. Vai ser lindo. E me contem, como é que vocês chegaram até aqui, nessa versão atualizada de Ana e Júlia? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque assim, a gente todo dia a gente acorda e a gente faz a escolha de fazer uma atualização ou não. Eu acho que dentro da sua primeira frase que você trouxe, eu acho que a gente está sempre, pelo menos na minha visão, tentando voltar para casa, porque a gente nasce com todas com a nossa autenticidade. E aí a gente vai sendo moldada socialmente, né? A gente vai sendo podada, a gente vai sendo domesticada, a gente vai tentando pertencer naquele contexto. E em algum momento aquele contexto fica maior do que a gente. E aí a gente se perde. Então acho que a grande atualização que a gente faz diariamente é uma atualização de retorno, né? De voltar para casa. Gosto muito de falar de voltar para casa, que eu sou canceriana, então eu carrego a casa dentro de mim. Então, voltar para casa para mim significa voltar para dentro. Eu me encontro nesse lugar todos os dias, tentando não viver por um propósito, mas viver de propósito, sabe? Eu quero ser de propósito todas as minhas luzes e as minhas sombras e ser a minha versão mais verdadeira possível. Mas é um trabalho diário e de formiguinha, porque ao mesmo tempo o mundo quer que a gente saia desse lugar. Ela vai dizer que as nossas sombras e as nossas luzes são erradas e não são suficientes, né? E elas são minhas, me deixa com as minhas sombrinhas aqui, eu amo elas também. Então, eu tô sempre nesse lugar de atualização, do retorno para casa, do retorno para a essência e de viver de propósito, né? O ser de propósito, né? Não viver de propósito, ser de propósito. Adorei. Ser de propósito. Nesse pensamento, né, tem muito... Eu lembrei de uma filosofia africana, que é o Sankofa, que inclusive é a marca da Júlia Vidal Etnias Culturais, que é o olhar, é um pássaro que olha para trás. Então, olhar para trás é se conectar com essa semente da criação, se conectar com o que ficou para trás, com o que foi perdido,
e a partir dessa conexão com o passado construir presente e futuro. E aí entrando nesse tempo circular, né, e não mais nesse tempo vertical ou linear, que tentam nos impor e entender esses ciclos da vida, né, de que a gente é feito através de ciclos, e a minha trajetória ela tem muito desse voltar, né, de me reconectar com quem eu sou, com esse lugar que a Ana traz também. E o me conectar tem muito a ver também com conhecer o outro que é diferente de mim, né? Esse processo de construção de identidade que você trouxe através do Bauman também, tem esse olhar. Eu gosto do Stuart Hall, que vai trazendo essa construção dessa identidade, Frantz Fanon, né? Que vai trazer essa construção de identidade a partir do outro que é diferente de mim. E mesmo que esse outro tenha sido pelo sistema, né, silenciado, ele nos comunica quem ele é e quem nós somos. Então, a minha jornada, ela tem sido construída, a minha jornada pessoal, eu achava que era profissional, mas eu percebi ao longo da jornada profissional que eu me encontrava também enquanto pessoa nessa caminhada. Ela é muito pautada na diferença, em como que seria viver um mundo onde a diferença ela nos enriquece enquanto pessoas e nos enriquece enquanto sociedade. Então essa tem sido a minha trajetória. Eu digo que eu sou uma contadora de histórias não contadas, fazendo conexão entre essas pessoas e o que ficou para trás, né? Então esse design de conexão que vai assumir diferentes suportes e formatos de livro, de roupa, de curso, de escola, mas que na verdade o que eu estou buscando sempre é fazer essa conexão. E aí eu entendo o que vai ser interessante para eu conversar com esse outro, para eu despertar, para eu sensibilizar. Agora vai ser o quê? Vai ser uma roupa que ele vai vestir, vai se conectar? Vai ser uma história que eu vou contar num livro? Vai ser um curso que eu vou propor? Né? Vai ser uma escola que vai fazer toda uma trajetória para ele se conectar com o que foi perdido, né? Assim tem sido essa trajetória. Então, para viver de propósito e para contar histórias não contadas, que mundo que vocês querem construir? Eu acho na minha visão, o mundo que eu quero construir é um mundo honesto, né? Assim, que as pessoas criem relações honestas e verdadeiras. Estava pensando muito isso esses dias, o quanto que a gente perde tempo não sendo honesto e não sendo verdadeiro, porque a gente cria relações baseadas em expectativas, gerando expectativas que não serão entregues, né? Então, toda relação que a gente tem, até com a gente mesmo, a gente criar relações com a gente que não são honestas, para idealizadas, elas vão levar a um problema que você vai resolver daqui a pouco. Vai gerar uma frustração, seja no outro ou em você, e aí você vai depois ter que mediar isso emocionalmente. Então, eu acho que o mundo que eu vejo e que eu quero construir são um mundo de relações verdadeiras e honestas consigo mesmo, né, e com os outros. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a construir alguma coisa real, né? Até então a gente está só brincando de fazer, né? Esse é o passo número 1. Contracenando, né, Aninha? Assim, não tá... Exatamente, exato. É. E eu penso nesse mundo que é plural, né? Que é onde os diferentes se encontram e onde a gente pode ser quem a gente é, né? Eu acho que essa é a maior. Eu sou encantada. Aí eu trazendo os signos, né? Eu sou geminiana. Eu sou encantada pelas pessoas, pelos outros, pelas histórias, né? Pela curiosidade, pela visão que o outro tem de mundo. Então, quanto mais diferente, quanto mais plural, né? Eu gostaria de viver, né, nesse mundo. Tenho buscado criar cotidianamente esse mundo, mas que ele possa ser cada vez mais, né, diverso e plural. São bons mundos, hein? Esses daí eu acho que a gente é uma boa opção de mundo pra gente viver. E aí eu queria puxar o papo, contextualizando assim um pouco da minha perspectiva, né? E tudo são perspectivas, né? Eu escolhi estudar relações internacionais na minha formação. Numa baita escola, considerada uma baita escola, né? Na PUC do Rio de Janeiro.
E apesar de parecer ou de ser, né, uma perspectiva crítica sobre a realidade, sobre as relações de poder, né, e eu estudei a maioria dos grandes filósofos, autores, pensadores, né, que faz parte das disciplinas de relações internacionais. E eu via, apesar de ter lido Marx, ter lido, né, muita coisa, é impressionante como a gente enxerga uma versão da história, ou uma ou como principal uma determinada versão da história, né. Aonde Friedman e Kissinger eram idolatrados e as soluções para os nossos problemas, né. Aonde a aula de Ásia, Oceania e África eram optativas e uma disciplina só no currículo. Eu gosto muito da ideia e quando Bauman fala, e a gente já falou de formas diferentes, né, não só o que é dito, né, o que não é dito também fala muito sobre aquilo que a gente está defendendo, sobre os nossos valores, sobre as nossas formas de enxergar, etc. E eu acreditei muito naquela versão, né, a globalização como uma alternativa muito maravilhosa para resolver os nossos problemas, né, porque afinal de contas a gente ia ganhar uma eficiência, e já que estamos nesse universo capitalista produtivista, a eficiência é o nome do jogo, a produtividade é o nome do jogo, então a gente tem que sempre buscar esse caminho. E as instituições que a gente tem, que são as contadoras oficiais das histórias, né, elas têm algumas versões determinadas do que a gente acha correto, do que a gente acha que é o melhor caminho, etc. E aí eu estou fazendo esse preâmbulo gigantesco, porque, assim, na escola também estudei em colégios católicos. Isso fala colégio jesuíta, isso fala sobre uma narrativa, isso fala sobre uma forma de enxergar o mundo, né. E apesar de me considerar uma pessoa humana, assim, humana no sentido de sensível, né, ao outro, que eu acho que muito dessa formação me deu, também carrego um monte de outras questões, as quais não foram ditas e as quais eu não percebi ao longo da minha vida. Então onde que eu quero chegar com isso, né? De onde a gente mais espera uma solução que é da educação, que é da conscientização, que é da possibilidade da formação crítica, ainda assim, ali mora uma versão. Nos colégios, na nossa vida, quais as oportunidades a gente teve de enxergar e de aprender novas visões de mundo, novas possibilidades de viver, novas formas de viver, né? De honrar a nossa ancestralidade da terra, do território. Então, com isso, a gente acaba sendo pasteurizado, por isso que eu comecei com a história do Bauman. E a gente mora num território, numa realidade tão diversa, e a gente está tão pasteurizado, que eu vejo, assim, como que a gente sai desse imbróglio, né, e reconecta com a terra, com o território, nesse sentido da nossa origem, da nossa ancestralidade e das nossas identidades. Porque aqui, né, vou aproveitar o jeitinho da Júlia de nunca fiz isso, tá, Júlia? Mas eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos claros, com a raiz meio grisalha a fazer aqui, porque eu ainda não me rendi a ficar totalmente grisalha. Mas eu sei que eu tenho uma mistura, né? Eu sou branca, mas eu sei da minha ancestralidade, eu sei das misturas indígenas que eu tenho e das misturas europeias que eu tenho, mas em nenhum momento eu resgatei isso para quem eu sou verdadeiramente, qual é a minha identidade. E aí eu queria passar a bola para vocês para a gente falar um pouquinho sobre identidade. Como vocês enxergam a identidade de vocês? Em que momento houve algum clique em relação à identidade de vocês? E como que a gente pode acelerar ou catalisar, de alguma forma, esse despertar de identidades para que aí a gente consiga ser diverso?
Porque enquanto a gente está no aquário, a gente não enxerga que a gente está no aquário, a gente não consegue enxergar que há diferença. Enquanto a gente finge que está tudo bem, que todo mundo é igual, e não é igual, a gente não consegue mudar essa realidade, né? Honrando as diversidades e as identidades. Então, enfim, isso tudo para a gente começar esse assunto fácil. Tem uma coisa que me chamou a atenção também nessa fala, né? Que é, somos eficientes para quem? Então, somos produtivos para quem? O não saber de onde a gente vem, né? O não nos conectar com a nossa ancestralidade, faz parte desse processo de não pertencimento. E quando a gente não pertence, a gente não luta por. Então, é uma consciência que fez parte do nosso processo de construção de identidade, que é não sabermos quem somos e nos desconectarmos do nosso território, da nossa história, dos nossos antepassados, e não dar valor a isso. Dentro do contexto de que eu nasci no Brasil, eu venho dessa história. A minha construção de identidade, já quando a gente nasce, tem aquele pardo, negro, indígena, enfim, os povos indígenas não tinham o indígena, né? Então, muitos deles ali, primeiro etnocídio que vai gerar, por exemplo, um não pertencimento na minha família em relação aos povos indígenas, é de que ali na certidão não foi colocado, né? Não tinha indígena, era pardo, e aí pronto, já o termo pardo já matou, né, uma grande parte da nossa população. Então, os nossos originários. Então, eu sou uma mulher negra, de pele negra menos retinta, cabelo crespo, com um corte acima dos ombros, né? Tenho um olho preto amendoado, tenho um nariz e uma boca já grande, né? Um pouco maior, trazendo a minha referência, as minhas ascendências africanas. Sou mais reconhecida pelo meu fenótipo enquanto negra, menos retinta, mas eu sou uma mulher indígena em retomada. Então, esses despertares foram acontecendo ao longo da minha trajetória e foram mudando a minha trajetória. A partir do momento em que, quando na minha vida profissional, eu termino a minha faculdade de desenho industrial também, enfim, né, numa faculdade, e renomada, etc., e que tudo que eu fiz ali, tudo que me ensinaram foi um olhar de uma construção de design em relação ao europeu. Eu não tinha nenhuma relação com o meu território. Eu falei, bom, o que eu posso, Júlia Vidal, que venho de uma ancestralidade africana, que desde pequena fui criada nas ruas de Salvador e que tenho uma conexão muito forte com tudo que é belo, na construção minha de identidade e de beleza, passava por essa construção da afrodescendência, de que forma eu, enquanto designer, agora instrumentalizada e certificada por essa sociedade, o que eu posso fazer? Ali começa o meu primeiro questionamento de que maneira a minha identidade vai se conectar e vai fazer alguma mudança. Então, enfim, ali eu assumi essa identidade quanto afrodescendente e quis fazer um trabalho de design que viesse reconectar essas raízes africanas, e aí fiz todo um trabalho de pesquisa em cima das etnias que vieram da África para o Brasil, e aí começa o meu trabalho como designer com recorte afro-brasileiro. E no meio desse caminho, aí eu e Ana, né, a gente descobre essa referência, essa ascendência indígena, quando a minha avó, que é do Pará, eu tenho um lado da família que é do Pará e o outro lado da Bahia. Então, quando a minha avó paraense tem Alzheimer, e tudo que ela negou em relação à identidade dela, porque ela era uma mulher que saiu do território dela e conseguiu vencer na cidade grande, que ela vem, né, e aí ela se casou com um médico paraense que vem para fazer construir, né, essa base do sistema sanitário do Rio de Janeiro, e aí ela venceu na vida, entre aspas, tá, gente? Eu estou fazendo aspas aqui nesse momento. Ela começou a negar toda a sua identidade. E aí começa um momento da gente se reconectar com essa identidade enquanto mulheres que vêm de toda uma ascendência indígena do Marajó, do território do Marajó. E isso muda a minha trajetória novamente, porque eu
novamente entendi que eu sabia pouco dessa história e que eu precisava me reconectar. E aí muda meu trabalho, que era só de raízes, entre as raízes afro-brasileiras, e um trabalho de me debruçar mais por toda a riqueza, né, de várias etnias, de vários povos que a gente tem aqui no território. Enquanto eu olhava para o outro lado do Atlântico, eu passei a olhar mais para o Brasil e para os povos e para as culturas vivas aqui, e comecei a me reconectar com toda essa identidade. E aí meu trabalho de designer, aí depois de professora, enfim, começa a tomar esse caminho, né, de também trazer a nossa ancestralidade indígena e os nossos saberes e a visão de mundo dentro dessa perspectiva de que a beleza, ela sensibiliza as pessoas. Então eu tenho sempre uma forma de começar essa conversa a partir do belo, né? A partir dessa sensibilização. Então essa é um pouquinho aí dessa construção, né? De como que a minha identidade vai transformando o meu trabalho e vai construindo a minha trajetória. A Ju falou um pouco da perspectiva dela, e é engraçado porque nós somos irmãs, mas o nosso fenótipo ditou muitas das nossas diferenças de trajetória, para a gente ver o quanto que é importante o nosso fenótipo, né? O quanto que a maneira que a gente é lido socialmente, o quanto que isso, inclusive, interfere nas nossas decisões e trajetórias de vida. Eu, assim como a Júlia, a gente tem a mesma característica, né, hereditária. A diferença é que eu acho que socialmente eu sou lida como uma pessoa não branca, porém, dependendo do contexto, eu posso ser uma pessoa lida como uma pessoa não branca, preta, menos retinta. Eu tenho uns traços, os olhos mais puxados, então eu posso ir para uma leitura mais indígena. Meus traços não são tão negroides quanto da Júlia, né? Meu nariz é mais fino, minha boca é mais fina. Então eu tenho uma visão externa mais branqueada, né? Mesmo não sendo lida em nenhum contexto como uma pessoa branca. Meu caminho, né? A gente veio de estruturas educacionais bem formais e bem de ponta, então a gente estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro, mais tradicionais, o curso superior também. Então a gente viveu esse lugar dessa hegemônico. Provavelmente a gente foi as pessoas mais pretas desses lugares onde a gente é preta menos retinta. Então a gente já tem uma visão de perspectiva do contraponto, a gente já é lido diferente, a gente já se entende que é aquilo, a gente não nasce negro, a gente se transforma, né? Em alguma hora, em algum momento da nossa vida, você percebe que você é tratado, lido, interpretado de uma forma diferente das outras pessoas. E quando você é a pessoa mais preta dos ambientes super brancos que você foi formado, você vai entendendo o que isso significa. Eu acho que como a Júlia tem os traços mais negroides do que eu, inevitavelmente essa escolha de ir para esse lugar e mergulhar nesse lugar foi mais inevitável para ela, porque ela não tinha muita chance de branqueamento, né? Assim, mesmo se ela fizesse dentro dos processos de branqueamento dela, se ela optasse por esse caminho, ela seria mais falho, né? Seria mais difícil. E eu não, porque meus traços são mais finos. Então, em algum momento, para mim, eu quis seguir a carreira corporativa. Desde que eu saí da faculdade, eu comecei a estagiar em grandes corporações, e as multinacionais fui seguindo uma trajetória de multinacionais. E aí, muito dentro do que você falou, de as escolhas, a gente não sabe quais escolhas que existem, aquela dentro de um contexto de uma educação tradicional, de classe média alta. Esse é o caminho, né? É o caminho natural. Então, eu fui seguindo esse caminho natural e dentro dessas estruturas eu continuei sendo lida da mesma forma que eu era desde criança. Uma pessoa não exatamente branca, uma pessoa não exatamente preta e mais uma pessoa que podia tentar dar uma branqueada para pertencer àquele lugar. E aí esse foi o caminho que eu fui me agarrando, porque eu entendi que era um caminho de vitória, inclusive profissional. Para ascender profissionalmente, eu precisava me branquear. Foi o que
a mensagem que foram me passando ao longo, né, a partir do momento que eu fui crescendo e entendendo a minha identidade, eu fui e o sistema, né, hegemônico, o que ele faz, ele vai aos poucos te despindo de você mesmo, né? São pequenas concessões que você vai fazendo até uma hora que você tá pelado, né, para vestir a máscara e a roupa que eles querem, né? Não é uma coisa do dia para noite. Então eu fui fazendo esse meu processo de branqueamento, fui crescendo no meio corporativo e aí fui entendendo que todas as meus feedbacks, as minhas prerrogativas para vencer ali, elas vinham muito acompanhadas com falas racistas, com estereótipos racistas e misóginos também. Então, todas as qualidades que eu precisava melhorar, todos os meus defeitos, as minhas deficiências, elas tinham a ver com a minha identidade, né? E aí que a gente fala muito da crueldade desse processo todo, né? Do racismo ou da misoginia. Porque ela aos poucos, ela te ensina a você se odiar, porque o que você é, a identidade que você tem, ela não é suficiente para você ter êxito. Ela não é suficiente para você ser amado, bem remunerado, para você ter qualidade de vida. Então, você aprende. A primeira coisa que você aprende é o que eu tenho para oferecer não é o que querem. Eu preciso mudar o que eu tenho. Só que o que eu tenho é o que eu sou. Então, o que eu sou, eu odeio. Essa é a construção, é um modelo mental. E eu fui dentro da minha trajetória do mundo corporativo, né, com foco em marketing, negócios, vendas e tudo mais, entendendo isso. Quando eu estava ali e construindo esse auto-ódio também, né, quanto mais eu alisava o meu cabelo, quanto mais eu usava as roupas eurocentradas, quanto mais eu tirava os grafismos e as estampas né, das minhas vestimentas, quanto mais eu me distanciava de casa, que eu falei lá no começo do meu retorno de casa, é isso. Quanto mais longe de casa eu estava, mais eu me odiava, mais eu agradava, aí entre aspas de novo, né, quem era o detentor do meu sucesso. Em algum momento ali, quando eu estava na metade ali, já um analista sênior, começando ao primeiro cargo de coordenação, eu tive um primeiro insight que é o seguinte: eu olho para todo mundo que está na liderança e eu não quero ser essas pessoas. Mesmo sabendo, aprendendo a me odiar, que é o que eles estão falando, ainda assim eles não me ensinaram a amar eles. Falei, bom, então, peraí, tem um problema, porque eu gasto muito tempo, invisto muito dinheiro, em dinheiro e intelectual, valor intelectual, valor emocional aqui, mas eu não quero chegar onde eles falam que eu deveria. E aí eu falei, cara, mas eu não quero chegar por quê? Porque eu não quero ser essas pessoas. Eu não quero ser eu, mas eu também não quero ser essas pessoas. Ok, entendi isso. E aí eu olhei e falei, mas as pessoas que estão aqui em volta de mim, tem várias pessoas que eu me conecto. Então, esse lugar aqui, esse ecossistema que é tóxico, que eu vejo que tá esquisito, tem pessoas que são legais. Eu tô vendo elas do meu lado. Existem pessoas como eu. Não é simplesmente um sistema que eu pego e jogo no lixo. Tem valor. Tem pessoas inteligentes, tem pessoas que eu consigo dar risada, que eu me conecto emocionalmente. Essas pessoas estão aqui do meu lado, trabalhando do meu lado. Quase ninguém dessas pessoas está no topo. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, eu vou ter que chegar no topo. Porque pessoas como eu e como as pessoas que estão do meu lado, que são diferentes, eu não sei exatamente porquê, não estão lá no topo. E essas pessoas que estão vindo aqui, elas precisam de alguém para ser de referência. Alguma referência diferente do que existe hoje. O primeiro insight, quando eu estava ali na metade do caminho, que me fez não desistir do mundo corporativo e ter ambição para chegar em cargos maiores, não era ambição de salário, não era ambição de poder, nada disso. Era ambição de representatividade. Eu olho para cima, não vejo ninguém parecido comigo, emocionalmente, de identidade, fisicamente e de valores, mas existe na base muita gente parecida comigo. Só que ninguém nunca sobe. Se eu conseguir subir, eu viro uma referência e de repente eu consigo minar o sistema por dentro. De repente eu consigo puxar uma galera e esse sistema vai ruir aqui. Então, ok, foi nessa estratégia.
Fui até bem efetiva, né? Assim, eu acabei nas últimas corporações que eu trabalhei criando os primeiros times que eles chamam de diversidade, que na verdade é pessoas minimamente diferentes de todo mundo, da hegemonia. Então, muitas dessas pessoas hoje que são realmente pessoas diferentes, diferentes de valores, diferentes emocionalmente, diferentes de maneira de ver o mundo, diferentes fenotipamente, hoje estão ocupando grandes cargos de grandes multinacionais, e acho que essa é uma das minhas grandes vitórias, mesmo eu não estando mais no meio corporativo. Mas quando eu já estava nesse lugar, gerando times de diversidade, trazendo pessoas diferentes, e na verdade o primeiro time de diversidade eu criei por um lugar muito, e trouxe num lugar muito egoísta de falar, eu emocionalmente não aguento estar nesse lugar hegemônico, em que eu nunca vou pertencer. Então, eu preciso recrutar pessoas para criar minha bolha, para ter um senso de família, porque eu passo 12 horas por dia nesse lugar. E aí, assim, dentro desse contexto, em algum momento eu percebi duas coisas. Existe um esforço emocional muito grande para sustentar essa minha liderança. Porque eu virei uma grande blindadora daquele time, daquelas pessoas, contra, né, as ações racistas das outras lideranças, né, e da corporação, porque a corporação ela continua, essa é a motivação, né, assim, é o que você falou no começo. Eles precisam fazer a manutenção dessa imagem do poder, né, porque senão o sistema não faz sentido. Então era muito difícil emocionalmente, porque se antes eu recebia todas essas informações e esses estímulos racistas para mim e aprendi a lidar com isso, eu multipliquei, eu virei um escudo gigante, porque eram ações racistas e assédios morais que vinham para todo o time, e eu me blindava eles todos para não chegar, porque eu precisava que eles eram muito vulneráveis emocionalmente, eles estavam iniciando a trajetória deles, e eu já passei por esse lugar, eu levei as porradas sem ter nenhuma blindagem, então, mas em algum momento eu fui adoecendo, porque eu comprei demais essa briga, né? Então, para mim, foi ficando muito pesado de fazer isso. E por mais que eu acho que essas sementes plantadas, elas são importantes e elas estão aí e elas vão viver, né, assim, independente das minhas decisões hoje de estar no mundo corporativo ou não, mas ainda é um trabalho muito de formiga. Então, no primeiro momento eu tive uma sensação de fracasso, de falar, nossa, o meu projeto de criar de transformar esse meio que eu escolhi, que eu aprendi a fazer uma função que eu gosto e que eu sou boa para fazer, tecnicamente, eu não vou conseguir transformar. Então, teve essa sensação de fracasso, mas ao mesmo tempo, hoje, eu enxergo que é o começo de uma trajetória, porque a gente tem um modelo mental branco, hegemônico, racista, misógino, instaurado milenarmente, né? A maneira, o sistema capitalista, né? O cristianismo, né? O patriarcado, essa tríade, ela sustenta o que a gente conhece hoje de mundo, né? E a gente não vai conseguir mudar isso. Mas também acho que não dá para voltar pro armário. Acho que o que saiu do armário não volta. Então, assim, a minha visão, eu falo que hoje é muito realista, otimista. Eu sei que leva muito tempo, eu sei que não vai ser da noite pro dia, eu sei que a gente faz um trabalho de formiga, mas eu sei que a gente dificilmente volta para o que a gente foi, sabe? Então, falei bastante, né, para falar de identidade, mas a minha construção de identidade, fechando esse capítulo, ela passa por esse meu lugar no contraponto, né? Passa pela a percepção e a minha leitura social. E hoje, assim, eu percebo e consigo, assim como a Júlia, estou fazendo todas as minhas retomadas identitárias para fortalecer esse lugar da onde eu sou,
e para entender a minha contribuição no mundo, né? Porque a gente só consegue contribuir a partir da nossa identidade, né? Não da do outro, não grudando na do outro, né? Nossa, que aula, gente. Eu já tô aqui assim, ó, que privilégio poder ouvir vocês duas e aprender tanto. Nossa. Apesar das camadas e das questões não serem exatamente as mesmas, né? Eu compartilho muito da fala da Ana, assim, em muitos momentos, né? Eu falo assim, que eu acho bonitinho quando eu era iludida, que eu ia mudar as coisas de dentro, sabe? Cara, é um preço muito alto e a gente paga com a nossa saúde, né? Porque é um rolo compressor bem forte, bem forte. E aí eu quero aproveitar seu gancho, Anny, e pegar duas falas de vocês que eu ouvi em ocasiões externas aqui, para a gente revisitar, né? Que a Júlia falou no curso que eu estou fazendo dela, que ela fala, cita, né, que a ideologia ela só é possível porque tanto o dominante como o dominado compartilham daqueles valores, né? E aí eu vou trazer a ideia que a Aninha trouxe também de a gente não é preto, a gente se torna preto, né? Porque você aprende, e aí cada um dentro das suas camadas de diversidade, dentro de um mundo homogêneo, branco, cis, americano, né? Até assim, me incluo nessa, né? Até assim, os termos em inglês, né? Eu me lembro, eu ficava assim, gente, co-futures, será que eu boto co-futures? Eu tinha uma birra, porque era inglês, né? Aí eu falei, tá, mas isso vai ter um alcance legal e o meu propósito é alcançar mais pessoas. Então, talvez eu consiga alcançar mais gente. E aí eu falei, tá bom, acho que o propósito é maior do que o termo. Mas, de qualquer modo, é isso, né? É um símbolo de como a gente está dentro dessa ideologia, né? Que a língua é o inglês, a língua onde você se comunica com todo mundo, entre outras tantas coisas. E outra fala também que eu ouvi de uma das lives que a Ana participou, que eu achei muito forte, é como você vai construir essas lideranças, ser essas lideranças, se você foi educada a ser invisível. Isso para mim ecoou de um grau, assim, de uma dor no peito, sabe? De um aperto, de falar assim, cara, não, sabe? Tá errado, não é assim. Então, quando a gente fala de ideologia e de compartilhar esses valores, como que a gente opera, apesar da formiguinha, ou por esses caminhos alternativos, né? Como que a gente pode construir essa ponte? Como que a gente consegue, de alguma forma, tirar esses véus, né? E a gente, aos pouquinhos, ir se tornando quem a gente é, né? Porque, no final das contas, eu acho que a transformação na história também, que a Júlia contou, depois de ter chegado lá, né? Entre aspas também, estou fazendo aqui, né? De uma baita escola, de uma baita formação, tá no propósito, mas ainda assim, dentro de uma ideologia que não era a sua essência, né? E aí acho que vem uma crise, esse sentido da crise de identidade, a crise interna, que move a gente a romper com isso de algum lugar, né? E, e buscar alternativas. Então, assim, como que a gente hoje, dentro desse aquário, pode operar para construir pontes e para construir pessoas mais conscientes dessa possibilidade de exercer a sua própria identidade e a sua ideologia diferente da hegemônica, se a gente puder dizer assim, né? Não sei se Ana, porque eu acho que você deixou uma deixa ali no final, né? Do fim de um ciclo Sim. e um início, né? E eu acho que esse. Eu hoje trabalho, eu acho que a gente ainda não falou. A Júlia construiu uma escola chamada Escola de Consultoria hoje Pluricultural, chamada Euaporanga. E
Eu, esse ano, me juntei, acho que é um grande sonho nosso, de trabalhar junto, mas eu falo que trabalhar com a Júlia, eu acho que é o privilégio de trabalhar com uma pessoa que eu admiro, porque poucas lideranças eu admirei ao longo da minha trajetória. As pessoas são tão carentes de inspiração que elas ficam assistindo o TEDx non-stop no final de semana, né? Em looping, para ter inspiração. E aí eu tenho privilégio, eu acho que é recíproco, acho que a gente tem esse privilégio de trabalhar junto e a gente se inspira na nossa troca, exatamente porque a gente fez caminhos diferentes, então a gente se complementa. E aí hoje eu trabalho na frente de consultoria, falando o corporativez, eu sou diretora de B2B, que é como eles gostam que eu fale, que eu faço a conexão de empresa com empresa. E aí, assim, a pergunta da Mari tá, como é que a gente faz, né, a partir dessa identidade? A nossa frente de escola, da Uaporanga, é uma escola de saberes e fazeres dos nossos povos originários de formação da identidade brasileira, né? Então a gente está falando de indígenas, afro-brasileiros, africanos, mas eu como aluna da escola e hoje trabalhando como consultora, o que eu entendo é que o grande trabalho que a escola traz e a escola de consultoria é de conexão, de reconexão das pessoas com a sua identidade. E aí, esse trabalho, o que eu aprendi, o que eu acredito que é cada conteúdo, né, que a gente passa, seja a maratona antirracista, que ela vai desconstruir e vai repensar esse racional que a gente tem de construção, de entender diferentes raças, de lidar com grupos minorizados e tudo mais. Dentro de cada pessoa, isso ecoa de uma forma diferente, porque cada uma chega com o seu repertório, um repertório de da onde veio, um repertório de interações sociais, de como é lido socialmente. Então, cada um tem um papel social, de acordo com o seu repertório. E aí, todos os conteúdos que a gente tem, seja para a escola, seja para a consultoria, eles fazem, antes de fazer um trabalho coletivo, eles fazem um trabalho individual, de cada um tirar essa venda e se desbloquear e reaprender quem é, a se conectar com a sua identidade. A gente chama todos os nossos alunos de sementes, no sentido de que, a partir dessa reconexão que cada semente, cada aluno faz consigo mesmo, a gente não sabe para onde vai. Aquela semente, a gente está plantando, mas a gente não sabe semente de que árvore que é. Então, a gente vai ver essa semente que fez 1, 2 anos atrás, a gente vai falar com ela hoje, ela virou uma árvore linda de uma coisa que a gente nem imaginava que ela podia ser. Nem ela imaginava que ela podia ser. A sua árvore, ela dá fruto de quê? A pessoa descobre lá dentro, e aí ela volta para a sociedade, para esse coletivo, para esse ecossistema, para contribuir de um outro lugar. E aí que a magia acontece, aí que a pluriculturalidade acontece, porque é o que a experiência que você teve, que você contou pra gente, Maria, no começo, da fazenda de eucalipto. Se só existe eucalipto, o que acontece com esse solo, né? Então, se a gente está plantando sementes de milhões de frutas e, né, diferentes, esse solo é fértil. E aí sim a gente começa a falar, né, de um ambiente social, de um coletivo que é fértil. Eu sempre falei isso com os meus, quando eu trabalhava no corporativo com o meu time. Tem muita coisa. O corporativo, ele é muito competitivo, né? Você tem a informação, você segura a informação para você ter um poder competitivo. Para mim, era um pensamento completamente estúpido, porque eu pensava o seguinte: eu quero que as pessoas em torno de mim, eu quero criar que todo mundo prospere. Eu quero essa florestinha, né, rica, muito prosperando, porque eu vou estar dentro desse ecossistema. E um dia eu não vou estar tão próspera. Um dia eu não vou ter tanto gás para dar. Um dia posso estar doente.
mas do lado tem uma árvore dando fruto. Então, criar um ambiente social próspero para todo mundo, além de mim, vai me ajudar a ser próspera no momento que eu não estiver. Porque ninguém está próspero todos os dias, ninguém está feliz todo dia, ninguém está saudável todo dia. A gente se retroalimenta, né? Então, eu acho a construção da identidade conectado com os caminhos para a prosperidade do coletivo, elas passam por aí, nessa construção do individual, de entender o que aquele individual tem de identidade, o que essa identidade contribui socialmente e como que interage depois, em última escala, para criar um ambiente próspero, né, para todo mundo. Eu acho que esse é o ciclo, e esse é o caminho, né, que a gente acredita. É assim que a gente vem construindo. O Jair Zibel fala das fissuras, né? Que é necessário. Eu não tenho exatamente aqui a citação, mas eu me lembro dele falar de fissuras dentro do sistema, né? Então, aos poucos, a gente vai construindo esse caminho de fissuras para a gente mostrar uma nova realidade, ecoar uma nova forma de fazer, de agir, próspera para todos, a partir da nossa pluriculturalidade. Que aí existe uma grande diferença do que é diverso, porque diverso nós somos, enquanto povo, enquanto nação, nós somos diversos. Mas o sistema que a gente opera não é um sistema que valida a diversidade. Então, quando a gente cria um ambiente para que as pessoas possam vivenciar, né, dentro da escola, beber na fonte de uma sociedade pluricultural, que é onde cada um fala a partir de um lugar diferente, e somos validados a partir do conhecimento que é de um, que é diferente do outro, do ponto de vista de um, que é diferente do outro. Isso faz com que a gente fique mais rico e que a gente consiga chegar a soluções mais prósperas para o todo, né? Tem uma coisa muito na concepção indígena que o conhecimento ele tem que ser útil, né? É o bem viver, né? A prática do bem viver. Então, se o conhecimento não é útil para todos, ele não é útil, né? Se ele é guardado, se você coleciona diplomas, se você guarda numa gaveta e isso não é útil para a sua sociedade, para o irmão que está ali do lado, né? Isso começa a não fazer sentido. Então, eu acho que a gente tem conseguido, a Ana, foi muito importante a chegada dela, porque ela fala uma língua diferente do que o nosso ecossistema também de professores negras e indígenas, consultoras negras e indígenas, porque dentro da Uaporanga a gente busca muito protagonismo de fala e essa legitimação do que nós temos de diferente entre nós. Somos 6 mulheres na concepção da Uaporanga e hoje 14 mulheres no todo nessa gestão e na operacionalização desse ecossistema que se apresenta como uma escola e consultoria. E a Ana, dentro dessa frente de consultoria, ela fala essa língua e conecta mundos muito diferentes, né? Assim como a gente também conecta as professoras, a gente, né, entre o negro e o indígena, né, entre as empresas de moda ou empresas de diferentes áreas, enfim, de beleza ou áreas de criação, e que estão dentro de um pensamento capitalista, né? E como que essa concepção de mundo que está conectada a território, né? A natureza, como que são formas de pensar a economia e a prosperidade e o sucesso opostas, quase que opostas, né? Uma vai pela exploração, o outro vai, né, pelo fortalecimento, enfim, como que esses mundos se conectam e podem trabalhar juntos, né? Então é muito importante essa chegada quando a Ana vem para Uaporanga desenvolver essa frente de consultoria e essa frente de diálogo com as grandes corporações, porque também ela está ali dando a continuidade também de formar, ela né, uma das possibilidades também, essa mentoria e esse acompanhamento desse profissional dentro desse ecossistema, dentro do ecossistema das grandes corporações, mas que ele não precise necessariamente branquear e que ele consiga desenvolver uma trajetória fértil dentro da corporação. E a escola, ela dá uma base de conteúdo para que as corporações elas possam compreender outras formas de ser e de fazer e possam se beneficiar
das contratações de pessoas diversas dentro do seu ecossistema. Então, a gente vai, através dessas fissuras que a gente vai criando nesses entremundos, a gente vai buscando construir ferramentas de uma nova concepção mesmo, né, de interação social, de beneficiamento, né, de bem viver, de riqueza, de enriquecimento entre pessoas e sociedade e negócios. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.